Aí está, bom dia pessoal. Sabadão de feira, 22 de março de 2025. Agora são exatamente 11 horas 41 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Essa casinha é o Cafofo do Sol, 11 horas e 41 minutos. Opa, caiu o suporte. Vamos dar, né? Mais uma vez. Que o Vonei já tá me esperando. Agora que eu me dei conta que é uma viagem de merda. 18 para 11. Tem corrida que só tem que fazer, né? Antes de começar a falar com vocês, era 11h34. Então há 7 minutos eu fiquei. Eu cheguei no carro 11h34, agora são 11h41. Então já recebi essa chamada aqui há uns 2 minutos. Com tendinite, já tô com tendinite de partida, né? Já tô com tendinite de partida. E você sabe os argumentos, né? Cancela, 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 cancela. Sobre todos os argumentos: longe, mal paga, relação terrível e patati patatá. Tá tocando Comfort a 6,98 para buscar 4 km, para vocês terem uma noção. Exatamente, está tocando Comfort por 6,98 para buscar 4 km, para vocês terem noção. Isso acontece quando o estagiário toma conta da máquina e nas regiões com menos demanda, com menos densidade populacional, que é a situação da Zona Sul de Porto Alegre, os motoristas vazam daqui e fica praticamente impraticável trabalhar nessa região. É como se não existisse motorista e o preço é um absurdo. Então sempre tu vai ter que andar, como no meu caso agora, 6 minutos para buscar um passageiro. Isso é o mínimo que se consegue nessa região. É o mínimo. Se tu recebesse para isso, tudo bem. Ontem eu fiz uma corrida, a primeira do dia, que eu peguei aonde foi. Sei que foi 27 pilas a corrida. Ó o Bill ali. Não é o Bill. Foi 27 pilas uma corrida, sempre similar a essa que eu vou fazer agora. E agora eu vou receber R$18. R$18 para 11 km. Tô indo buscar na Salomone, num dos condomínios ali, para levar para Redenção, pro Brick da Redenção, José Bonifácio 645. Ou seja, o estagiário voltou com tudo, com raiva, e a gente que se vire, né? Dito isto, sabadaço, tá meio nublado, a temperatura tá ok, tá fazendo o quê? Uns 24, 25 graus, tá meio abafado. Sábado eu creio, tirando todo esse meu desabafo já de partida, sim, eu imagino que demanda tenha hoje. Visto que foi ontem de noite em relação à quantidade de carro que tinha na rua, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. A cidade tá lotada, os hotéis estão cheios. Tem muita gente aí por causa do STU, tem muita gente por causa do show do Caetano. Por sinal, eu recebi um comentário lamentável agora, estava lendo no vídeo de ontem, o rapaz criticando o Caetano, criticando a Bethânia, enfim, com juízo de valor, no meu canal. Eu fiquei pensando, será que eu levantei alguma bandeira pró-Caetano? Será que eu levantei alguma bandeira pró-Bethânia? Não, eu não fiz nenhuma apologia a eles, apenas citei o evento, né? Então por que ele veio do meu canal, no meu vídeo, falar mal do Caetano e da Bethânia? Por que ele não foi no canal do Caetano e da Bethânia falar mal do Caetano e da Bethânia? Faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Lamentável. Não tô defendendo. Também não gosto, tá, meu amigo, das músicas do Caetano. Mas eu não vou no teu canal xingar ele, por exemplo. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou no canal dele. Dito isso, então, feito desabafo, tô extremamente irritado com isso, na verdade. Isso aí me pegou de um jeito ruim, sabe? Foi num lugar que eu não gostaria. Não sou de ficar revidando comentário, não sou de ficar entrando em atrito com inscrito, com seguidor. Não sou disso. Pouquíssimos até hoje foram bloqueados. E sim, tiveram alguns, né, que se passaram ou que me atarentaram de um jeito que não tinha mais como continuar. Mas eu fico pensando no tempo que essas pessoas têm de atirar merda no ventilador, assim como quem vai a merda, literalmente, com perdão da redundância. Daí, pra compensar, liga o aplicativo, o estagiário tá no comando com tudo, né? Com raiva, com força, com determinação. Mas eu tô nem aí pra ele, vou correr atrás da minha meta, fazer o que der. Eu acho que o dia vai estar bom, isso eu queria concluir. Então, tem show do Caetano e da Bethânia na Arena, que goste quem goste, doa quem doer.
Isso é demanda, isso gera movimento e alerta de tranqueira, né? É claro que eu não farei nada próximo da arena a partir das, sei lá, 3, 4, 5 horas da tarde, né? E também fugirei como se não houvesse amanhã da orla de Porto Alegre por causa da tranqueira da Padre Cacique e da Edivaldo Pereira Paiva e Borges de Medeiros devido ao evento de skate. Ponto! Mas essas pessoas, elas não estão só nesses dois eventos. E tem um monte de amador que vai se trancar nessas tranqueiras aí. Então o negócio é aproveitar o vácuo. Essa é a minha teoria dos eventos, né? Foge deles e aproveita o vácuo dos amadores. Dito isso, só tô quase chegando aqui pegar o Vonei, o próximo com a mina direita ali. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Pelo menos entrou mudo e saiu calado. Que tudo que eu não precisava era alguém falastrão comigo essa hora. Continuo extremamente irritado. Parei aqui bem no meio do Brico da Redenção. Quando eu vinha lá em cima no cemitério, já trocou em espera 17 pila com 5 de dinâmico no X. Viagem de 25 minutos. Comparada. Vou pegar aqui. Dizia 0 minutos de distância. 0 metros para rodar. Recusada com sucesso. Tem que ter paciência. Não tem o que fazer aqui, Daniel. Não adianta buzinar. Aproveitar então essa parada de... Daí depois eu desliguei o X na mesma hora. Disse, não vamos ficar esperando a Stephanie, não. Ela não vem mais. Esquece a Stephanie, Daniel. Foca nos teus objetivos. Eu desliguei o X, daí quando tô descendo aqui entrando na Venâncio Aires já, pra chegar aqui na Redenção, trocou 18 pilas com 6,75 de dinâmica, ou seja, valendo. Essa é valendo, essa corrida é daquelas boa, gorda, bem paga, 18 com 75, com 6,75, não, 18 com alguma coisa, com 6,75 de dinâmica, pra rodar, eu não vi, 10 minutos, da Alcides Cruz pra Marilã. Vou rodar o que? 3,5 km. Que delícia, né, cara? É pra essas que eu vivo. Enfim, vamos focar nisso aí agora. Sempre foi assim. De agora até 2 da tarde nos puff, travesseiros, história dinâmica. O pessoal sai pra almoçar, patati patatá. Não tem porque ser diferente hoje, né? Depois das 3 em diante, a dinâmica o dia inteiro. Num dia como hoje. Movimentado, quente, não tá chovendo. Show no final do dia, noite, sei lá o que. Enfim, só focar. Parar de pensar besteira e ficar chamando coisa ruim pra cima da gente, né? Então vamos lá, agora o momento. Ajude o canal agora. Tinha que ter uma trilha, uma musiquinha de flautas e tal. Momento ajude o canal Diário de Uber a crescer. Agora são meio-dia 13. Eu tenho mais enfaticamente nos últimos 2, 3 dias, inclusive parado o vídeo às vezes, né? Pra tu fazer o quê? Like. Então vamos aproveitar enquanto o sinal tá vermelho aqui, ó. Procura o joinha ali, né? Clica no joinha ali. Mais importante do que tu deixar 2 pilinhas no Valeu Demais, tornar-se assinante lá no Seja Membro, ou me mandar um pix, acreditem em mim, mais importante que isso é o joinha. Nós estamos o quê? Não tem 10 minutos de vídeo aí, então pelas minhas estatísticas, quase todo mundo que clicou no play ainda tá vendo. Não desistiu por enquanto, né? Eu imagino que quase todo mundo que clicou no play ali continua. A minha retenção é em torno de 22 a 25 minutos. Em média, né? Essa é uma estatística que o YouTube dá. Em média, os meus inscritos assistem os meus vídeos entre 22 e 25 minutos. E acreditem, esse é um baita número. Eu sei que meus vídeos tem 50 minutos e a maioria não vê nem a metade. Mas esse é um baita número, segundo parâmetros do próprio YouTube. Mas então eu acredito que agora com 10 minutos, deve estar batendo agora, a maioria, né? 90% talvez? Enfim, se cada um de vocês der uma curtidinha ali, esse é um outro parâmetro também, meu canal vai crescer. Fato, nos últimos 3 dias que eu tenho enfaticamente pedido isso, eu ganhei mais seguidores. Eu não tenho exatamente esse número, mas eu ganhei mais seguidores nos últimos 3 dias do que todo mês de fevereiro. Tá? Então basta que tu, pá! Rapidinho a gente chega em 20 mil, depois em 40, depois em 80 mil. E daí eu posso comprar um carro e só gerar conteúdo na garagem do Cafofo do Sol, né? Quem nunca? Acabei de escutar aí, uma passarinha verde me contou
que vai ter show do Henrique e Juliano no Beira-Rio hoje. Então 100 mil pessoas vão estar presas dentro de estádios hoje de noite, é isso mesmo? 100 mil exagero da minha parte, talvez 60 mil pessoas. Será que é isso mesmo? Não sei se é bom ou uma má notícia, sinceramente. Muita gente parada dentro de um lugar durante 2, 3 horas. Pode faltar Pax para todos nós, né? De qualquer maneira, alerta de tranqueiras. Ficar esperto com Beira-Rio, então não... Orla não existe mais para mim hoje. Pegar agora a Paula aqui na 24 e levar para Líbero Badaró 343. Moisés e eu estamos assim, ó, completamente nauseados. Ânsia de vômito é pouco. Acabei de trazer 2 funcionários do Madeiro, lá do Madeiro da Anitta, para trazer aqui para Baeté. Eu acho onde eles moram. Não vem ao caso. Pensa na caatinga, no azedume, no fedor dos dois. Já pegaram um sushi man à meia-noite no Iguatemi para levar para casa? Uma vez eu peguei um rapaz que trabalha, não interessa, não sei, na verdade. Mas eu lembro que ele era sushi man, não sei porque que eu lembro disso. Peguei no Iguatemi, era meia-noite para levar para Restinga. Foi a viagem mais fedorenta que eu fiz na minha vida, faz tempo. Mas aquele dia era um só. Hoje eram 2. Que coisa mais nojenta, sabe? Eu acho que eles eram pro horário de almoço deles, agora são 5:00 da tarde. Eu não sei nem se posso julgá-los o fato de estarem fedorentos ou não, né? A Desirê que lute. Pegar a Desirê agora aqui. Sorte dela que a viagem dela é só de 4 minutos. Aqui na Avenida Sarandi, 11h50. Uma mínima com alguns quebrados com alguns trocados de dinâmico que eu nem vi quanto que é. Tá ali ela que lute. Pegar e levar aqui pro Sarandi, bem pertinho. Preguiçosa. Toda suada, tá? A parte ruim desse posto é que isso aí, ó, sempre é uns 10 minutos perdidos na fila para abastecer. A parte boa, porque é uma das mais baratas da cidade. E a parte mais boa ainda é que, como tá sempre cheio, a gasolina tá sempre nova. Isso quer dizer que é boa a gasolina? Não quer dizer, né? Só quer dizer que ela não para no tanque. Enfim, são 1:30 da tarde, estou aqui no posto Shell da Santana com a Vicente. Depois que eu fiz o casal, a Desirê, seu marido motorista aplicativo, seguidor por sinal. Não peguei o nome dele. Foi tão rápida a história, a viagem, que ele nem conseguiu terminar de contar a batida que ele sofreu no São Pedro. Eles bateram no carro dele. Por isso que ele estava de Uber hoje. Daqui a pouco eu tenho que buscar o versão lesma paralítica dele pra voltar pra pista. Desde 2006, mas antigo que eu me conhecia, disse que me vê de vez em quando no Insta. Cagou pra mim, eu caguei pra ele. Eu já te vi no Insta, diz ele. Assim, sabe? Tipo, tá tudo certo, tá? Você não tem nenhuma crítica em relação a isso. Enfim, fez aquela corridinha rapidinha ali. Ele tocou um casal ali na Cis Brasil. Tive que ligar X porque ela parou de tocar Comfort. E vim aqui pra Domingos Crescente. E aí não entrou ainda na alerta de pane seco, mas essa gasolina, pelo que eu tenho visto essa semana, é a mais barata de todas, R$5,99. Pessoal, não vem me falar do 99 Abastece, porque eu não posso usar o 99 Abastece. A minha nota é 4,83, tá? Eu não tenho os pontos ali que ele tá, ok? Então não existe essa possibilidade pra mim, certo? E não, eu não vou ficar pedindo código pros guri. Já me falaram isso. Daniel, pede código pros guri. Não vou pedir. Eu acho que cada um tem que arcar com as suas responsabilidades, né? Se eu não faço jus a estar no quadro do 99 Abastece, tá tudo certo. Dito isto, vou esperar então abastecer. O aplicativo tá ligado. Recusei 3 de 6,98 na sequência aqui na região da São Manuel, Santana, por aqui, São Luís, nessa banda. E daí o estagiário parou de mandar corrida. Não tá afim de 6,98, eu não vou te mandar porra nenhuma.
É assim que funciona, deve estar de castigo, mas tudo bem na área de abastecimento. Tá tudo certo e nada resolvido. 2h12 da tarde, Ecoposto, Avenida Ipiranga, Porto Alegre. Só para registrar o último. Quanto mais velho, melhor. Último carreteirinho da semana. Desculpe, a luz não ajudou. Não ajudou. A real é que eu não consigo, né? Mas é essa. Eu tento, mas não consigo. Feito aqui. Já tocou. Viaginha de merda. 8h35. Desculpa, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais fazer isso. Tô falando sério, isso aí é muito feio. Foi involuntário completamente da minha parte. Até gente dizendo aí, isso que é Uber raiz. Não. O Daniel não é assim. O Daniel não arrota na frente dos outros assim, arbitrariamente. Foi sem querer, de fato foi sem querer. Saiu como quem vai a merda, literalmente. Eu prometo pra vocês que eu vou tomar mais cuidado com isso. Dito isto, agora fiquei até com vergonha. Leila, será que a Leila é cabeleireira? É que a Leila é cabeleireira? Pegar a cabeleireira Leila agora aqui na Ipiranga, levar pra Felipe Camarão de 8h35. E só pra não passar batido, Henrique e Juliano, na verdade é um festival sertanejo que vai durar o dia inteiro. Caetano e Betânia na Arena. E acabei de descobrir que tem Paula Toller no Araújo Viana também. Que dia, senhores, cheio de evento, né? Alerta para passar longe de toda a cidade. Toda a cidade. Então, recapitulando, eu não lembro, que eu acho que é uma informação importante. Eu não lembro de um dia com 2 shows grandes em Porto Alegre. Mais um show no Araújo. Eu lembro aquele dia do Armandinho e do J Quest ao mesmo tempo. J Quest no Beira Rio, Armandinho no Araújo. Hoje vai ter festival sertanejo, então, o dia inteiro, a partir das 2 da tarde. Eu acho que o headline que chama, né? O cabeça é o Henrique e Juliano, deve ser de noite. Caetano e Betânia dispensa comentários. Paula Toller, clássica, né? Cantora clássica, anos 80, 90. Araújo, deve encher os 3.000 ali, 3.500. Deve dar lotação, se não máximo, muito perto disso no Araújo. E mais esse evento de skate também tá movimentando um monte de gente. Tudo isso no mesmo sábado. Os guris não conseguem se organizar, né? Porque não fizeram, enfim. Eu não sei se isso é bom, sinceramente. Tem que evitar toda a região da orla de Porto Alegre, desde a Zona Norte até a altura do Barra. Não dá pra fazer nada disso. Só pra fugir das tranqueiras. E o Araújo evitar de noite, né? A região do Bonfim, Cidade Baixa, evitar de noite. Vamos trabalhar lá em Gravataí. Pegar o Matheus agora aqui para mais uma de 10 pilas, direção a 24. Como é bom um passageiro bom, né? Como é bom um passageiro bom. Alto astral, tipo... Fiz um bate-volta agora. A partir do Hospital Moinhos, peguei no 303 da Dr. Vale, coisa de 1 hora atrás. Levei lá pro Center Shop da Protásio Alves e tocou em espera do outro lado da avenida, na Protásio, para trazer para o Hospital Moinhos. Detalhe, eu fui por 18 para 9.4 km e voltei por 20 com 5 de dinâmico para 9.5 km. Explica aí para mim. Onde é que eu errei, né? Se a tarifa é 18, com mais 5 seria 23, né? E não 20. Enfim, essas coisas que não tem explicação, né, louco? Mas a minha passageira ganhei a viagem por ela disso. Não sei o nome dela, porque quem pediu foi o marido, o nome de Roberto. Que moça alto astral, sabe? É uma vibe de conversa de Panvel, de Safra, de Sexto, de O Raio que o Parta. E de boas, a conversa de boas fluindo. Enfim, que legal. Show de bola. Me apaixonei. Só que não, brincadeira. 13h32, pegar a Marina agora na Pombal e levar para André da Brocha por 12 pilas de X. Esqueci de ligar o X. Esqueci de desligar o X.
Mas tá bom, 12 pila aqui da Pombal, da Marquesa do Pombal para André da Brocha, o que tu acha? Dá uns 3 km, 4? Tá bom, né? Vamos combinar. Tem uma dinâmicazinha ali, nem vi quanto que é. Deve ser 1,75, 2,25 ou qualquer coisa que eu vá. O problema é que o cara vai ficando velho, vai ficando experiente, vai ficando cascudo, vai ficando chato, cheio de mania. Nada pode, nada quer. Ou tô errado? Não, eu tô certíssimo. Antes eu fazia porque eu não sabia. Agora não faço mais. Só que na mesma proporção que eu não faço, eu me incomodo, né? Estresso. Passo raiva. Que merda, sabe? Acho que todos os sábados cada tem... Eu já resolvi que as quartas-feiras são terríveis, né? Agora eu vou resolver que os quartos são... que os sábados também são. Semana passada, sábado, passei raiva do início ao fim, porque nada eu queria fazer. Não é que eu não queira fazer hoje, mas 18 para 12 km não dá. 27 para 21 km não dá. Rodar 3 minutos, deixar esperando num lugar que é proibido parar e estacionar, não dá. Levar criança com pirulito, não dá. Não dá. Supermercado, não dá. Não dá pra fazer. Ah, mas todos fazem. Esse é o problema, que todos fazem. A última moça aqui me pediu desculpa, saiu fazendo bem, se pediu desculpa, moça. Fui buscar na Nunes Machado aqui para... Chegou ao todo agora dela. Provavelmente eu... Não é, vai passar reto. Vou pegar aqui na Nunes Machado, viagem para 24 de outubro, 10 pilinhas, e lá tá em dinâmica, aqui não. Ah, vamos dar, né? Pô. Eu rodei, tava lá no outro lado, lá da Getúlio, da Érico, lá na Visconde Derval. Rodei, acho que deu uns 5 minutos pra chegar. Aí cheguei, essa rua fininha, um carro estacionado, 2 carros estacionados na frente do prédio dela desse lado e 2 do outro, só tinha. Aí parei ali, vinha vindo um carro, consegui manobrar, apertei, quase bati o carro na porta do vizinho. Passou. O segundo passou. Daí quando eu olhei, faltava 15 segundos, ela vinha vindo correndo para... Não, agora não levo mais. Agora não levo mais. Vim até aqui, quase esquina com a Marcília, e veio ela correndo atrás de mim. Essas são as melhores maçanetas, sabe? Faz o passageiro correr. Eu só fugi dela, não queria fazer ela correr. Eu já fiz correr de propósito, uma vez no 1515. Dentro da 1515. Fui, passageiro não me respondeu, mandei mensagem. Qual portaria? Qual portaria? Qual portaria? Qual portaria? Qual portaria? Qual portaria? Não me respondeu. Beleza, vamos parar na primeira então, né? Entendedores entenderão, né? 1515 na Bento, estão 3 portarias, é sempre o mesmo número, sempre 1515. Se o passageiro tá na primeira e tu errar, ele vai ter que caminhar. Só que eles são todos malas, eles não gostam de caminhar. Fazem tudo resmungando. Então o que acontece? Ou tu vai ter que fazer uma volta na quadra gigantesca pra tu pegar o cara, né? Ou voltar de ré não tem como, é uma avenida movimentada. Então, quando não me respondem, eu paro na primeira e espero. E daí, quando tava dando os 2 minutos, o cara vinha vindo correndo pelo corredor, assim, tava dando os 2 minutos. Eu, se não, vou levar esse cara. Daí, quando ele chegou, quando tá abrindo o portão, eu peguei e fui até a segunda portaria. Daí ele me mandou mensagem: estou aqui. Daí me deu o trabalho de responder. Cara, como tu não me respondeu, eu achei que tu estivesse na segunda. Disse, não, tô indo aí. E daí eu não li, então eu deixei sem ler, né? Daí ele veio correndinho. Faz tempo isso. Já expirou. E daí quando ele tá chegando aqui, eu vou até a terceira.
E ele mandou mensagem, estou aqui. E eu disse, cara, como tu não me respondeu? Eu vim pra terceira. E daí ele respondeu, tô indo aí. Quando ele chegou na terceira, eu cancelei. Uma vez eu fiz isso. Não me prestei a gravar, não vou criar provas contra mim e tal. Pode conta que eu tô inventando agora, não tem nem como provar isso. Era no 99. Pois então, fugi dessa moça, disse, não vou levar mais, fiquei com raiva. Deveria ter feito a corrida. Eu tava lá no 24 agora, mais 10 pila no bolso, onde tem dinâmica. Tô aqui, falando bobagem, na Zenha, Rua Nunes Machado. Deveria ter feito a corrida. É disso que eu tava falando no começo desse take. O cara ficar cascudo, rançoso, tudo se incomoda. Ah, não quero fazer, fica magoadinho, sabe? Fica beiçudo. Não vou fazer, não vou te levar. E não leva, daí passa raiva depois. Daí a moça veio correndinho e tal, eu parei. Tá mandando mensagem pra ela assim, agora espera o próximo da portaria. Não deu nem tempo de enviar, ela começou a puxar a porta, eu baixei o vidro. Pois não? E ela disse, não é Uber? Assim, Uber? Ela pegou o celular, assim, tu é Daniel, assim, e tu é Yasmin? Sim. Moça, tu não viu que eu não tinha como eu parar de te esperar? Ai, desculpa. E agora? Tu espera o próximo na rua. E ela saiu, desculpa, moça, desculpa. Foi. E eu tô aqui agora. Eu não vi o todo chegar. Acho que ninguém veio buscar ela ainda, por sinal. 6 minutos que eu tô falando com vocês. Tá demorado, tá concorrido o negócio, né? Era uma X. Eu já desliguei X. Hoje tá daqueles dias que não dá pra fazer X, né? Não dá mais pra fazer X. Só que não vai mandar. O Sajá não vai mandar Comfort enquanto eu tiver com o X desligado. Porque hoje ele tá afim. Hoje ele tá afim de me fuder. Literalmente. 4h10 da tarde. E parou de tocar. Agora não toca nem X mais. Os jovens estão no Beira Rio, curtindo sertanejo. Os velhos estão tomando chá e chamando Uber pra ir pra arena. Já estão chamando Uber, os velhos. Porque são organizados, né? São ansiosos. Vai pra arena pra ver o show do Caetano e da Bethânia. E os coroa como eu, como é que seria o nosso meia-idade? Só meia-idade? É meia-idade que se diz, será? Porque pra jovem não serve, pra velho eu tô quase lá. Falta só idade, na verdade, pra velho. Temperamento já tem, todos. Todo temperamento de velho já tem. 8h48 de Comfort pra onde? Pra Eudoro, pegar na Poti Medeiros. Ué, vamos dar ali. Corrida de 800 metros, vamos dar ali. Pegar a Fernanda ali na Poti Medeiros, bem na beiradinha do Carpão, não, do Parcão, né? Levar pra Eudoro Belém, que é na sequência, 800 metros. 8h48, é uma mínima do Comfort com 1,50 de dinâmico. Estou do lado direito da rua, ok. Devia estar no Parcão. Deve ter cachorro, deve ter uma cadeira, deve ter um chimarrão, umas crianças, umas bolas, uns periquitos e uns papagaios. Deve ter, com certeza. Mas vou ali ver, né? Eu tava indo pra lá mesmo, ia mijar no Posto Black. Obrigado. Ok, entendi, porra. Obrigado, caralho. Tu nem sabe se vai embarcar ainda, tia. Os jovens estão lá, né? Os pés tudo cheio de bolha já. No calorão do Beira Rio, curtindo sertanejo. Os velhos e os meia-idade. Fala Toller, Araújo Viana, né? Ou seja, os meus passageiros estão tudo ocupados hoje. Não resta ninguém na rua. Ah, tem que levar os alienados pro Iguatemi. Não vou pro Iguatemi. Daí quem vai fazer o quê, Daniel? Não vai pro Iguatemi. Ah, tem mais os atletas. E a juventude que não tem grana pra pagar ingresso no Beira Rio. Os jovens que não conseguem entrar no Beira Rio pra ver o festival sertanejo. Que é caro essas merdas, né? Vamos combinar. Então tudo lá na STU, lá na beira da orla lá. Vendo os skate, tá? Aquela coisa toda. Então, tipo, o cara não quer ir na STU, o cara não quer ir no Beira Rio, o cara não quer ir na Arena, o cara não quer Bonfim, porque tem feira trancando todo o bairro. Ele não vai no Iguatemi e não faz o Zona Sul porque tá tudo trancado. O que me resta, né? O que me resta? Pegar a Fernanda no Parcão e levar pra Eudoro. Com cadeira, periquito, papagaio, chimarrão, bola.
E criança. Por que ela não pegou um patinete desses? Sabe por quê? Porque ela tem cadeira, periquito, papagaio, patinete e o caralho a 4. Se eu contar, eu vou ter que te matar. Ela tentou me explicar por que ela ia vir a pé. Eu larguei essa pra ela, deu risada. Outro dia eu respondi isso no Instagram pra alguém. Alguém perguntou não sei o que lá. Eu respondi, se eu te contar, eu vou ter que te matar. Daí o Instagram bloqueou minha mensagem. Mandou um puxão de orelha dizendo que eu tava violando as diretrizes da comunidade. Sim, eu falei que ia matar o cara, né? Pô, o Instagram é uma máquina, um robô que não sabe que eu tô brincando, não tem senso de humor. Daí eu... risadinha vai, risadinha vem. Ela assim, não, moça, é que eu tomei um remédio pra insônia e eu tô caído de sono, tá? Eu tava numa despedida de festa de criança ali no parcão com a minha filha e com meu marido. E começou a me dar uma bobeira, uma leseira, e eu quase que caí, desmaiei. Por isso que eu te chamei. Tá, cheguei. Não precisa de explicação. Quem gosta de explicação é médico, falei pra ela. Que loucura. Pegar agora a Ângela, 10 pilinhas aqui na Turbrache pra levar pra General Paranhos. Aquela ruazinha ali atrás do Moitas, tu sabe onde é, né? Se não sabe, procura no Google, merda. Agora são 20 para 5 da tarde. Que fim de tarde cinza e depressivo esse, sabe? Esse nublado combina perfeitamente com o mapa, que tá todo dessa cor, e com o humor do estagiário, que não tá nem um pouquinho afim de conversa. É inacreditável. Inacreditável o que tá acontecendo. Só toca agora Padre Leopoldo Berantano 110, Padre Cacique 891 e Rótula das Coisas. É só o que toca. Só o que toca. E os preços, ó, como diria o professor Raimundo, 6h28, depois de quase uns 15 minutos, larguei na última na Costa, no Centro Clínico Mãe de Deus. Cheguei ali, tinha um Onix dos Piratas, um grupo de motoristas aqui. No ponto de táxi, parei atrás dele, tirei a fotinha e coloquei lá no Insta. Só pra não passar batido. E ocupar tempo. E fiquei ali uns 7 minutos, 8. Eu pensei, tá, vamos marcar o praia, né? Shopping. Tô aqui na Praia de Belas agora, indo buscar o Matheus do lado oposto, onde eu estava. Pra levar lá pra Lucas de Oliveira, 10 pilinhas da corrida, depois de quase 15 minutos, sei lá quantos minutos foram, esperando. Daí cheguei ali, e aí tocou mais um monte de coisa, né? Não dava pra fazer, querência. Vai querência em Viamão, recebi umas 15 chamadas hoje. 22, 23, 25 pila. Lá! No final à direita, pelo que eu sei. Eu acho que eu nunca fui lá, mas pelo mapa parece ser isso. E finalmente tocou uma corrida pro travesseiro. Oh, que delícia, né, cara? Tá no lado oposto da avenida. De fazer o retorno lá pela Borges. Queria pegar no praia, né? Mas no praia tava tocando só 5,88 pra levar pro centro. Não, me nego a fazer. Me nego a fazer. E tocando como se não houvesse amanhã. E eu fico feliz quando isso acontece, entre aspas, porque é sinal que ninguém tá aceitando esse desaforo. O que pouquíssimos estão aceitando, né? E fico triste pelos passageiros que estão esperando eternidade pelos motoristas. E fico com uma raiva do estagiário que eu tinha vontade de esganar esse cara. Olha o Chaves lá, ó. Bonequinho do Chaves ali inflado, lado esquerdo, bem na frente do shopping. Deve estar tendo algum evento do Chaves do shopping Praia de Belas. Enfim, não tá fácil pra ninguém. Mas quem disse que seria, né? Parece que o estagiário liberou a dinâmica agora. Mapa todo vermelho. Não consegui analisar ainda. Peguei uma corrida lá do... Só pra mostrar pra vocês o cenário, como diria o Anderson. Peguei uma corrida lá da Vila Ipiranga, na rua Porto Seguro, aqui pra Avenida Ester. Avenida que é uma rua sem saída, na verdade. O bairro da Glória é uma travessa da Aparício Borges. Pensei, talvez a Aparício esteja trancada por causa que a alternativa à Beira Rio, né? Tá tudo parado. Eu não fui lá, não passei lá na Beira Rio, né? Enfim, por causa do evento lá e tal.
parada. Eu não sei desde onde que ela vem assim, no arrasto. E ela vai, eu vim no contrário, tá? Eu vim da Zona Norte, sentido Zona Sul. Ela tá assim até a brigada lá embaixo, a academia da polícia. Toda na arranque para. Por que isso? Qual é a justificativa? O pessoal tá desviando para evitar a Padre Cacique e a Beira Rio, né? Olha, só porque eu falei, andou. Quando eu vim com a moça, estava tudo paradinho no arranque para e nada se mexia. Mas não tem nenhum acidente, porque eu acabei de passar por toda ela, o contrário. E vai, ó, vai a tranqueira ao infinito e além. Eu vou aqui no posto do Fantástico mijar. Ó, tem um 33 aqui, deixa eu ver pra onde que é. 33 pila aqui pra Viamão. Não. Vou aqui no posto do Fantástico mijar. E depois vamos ver o que eu consigo pra sair daqui, né? Agora eu fico pifado aqui pra pegar os Pereira em direção a Zenha. Não preciso pegar a perimetral aqui no caso Aparício em direção à Zona Norte. Ó, 39 pra onde? Padre Leopoldo Brentano. 23. Eu recusei na sequência, sem tirar, 23 corridas aqui na Cidade Baixa, para a Arena do Grêmio. Agora são 19h58 e acho que o pessoal vai chegar atrasado. Todas entre 30 e 34 reais. Eu não sei se teve corridas repetidas entre essas 23, porque eu nem analisei. Simplesmente recusei. Todas no Comfort. Eu estou só com o Comfort ligado nesse exato momento. Até quando vai continuar essa história? Aquilo que eu falei outro dia, paga, que a gente faz, todos fazem. A corrida para a Arena agora deve estar durando uns 40 minutos. Eu vou demorar mais uns 20 para sair de lá. Às 8 horas da noite do sábado, por 33, 32, 30 reais, 34 reais. Alguma coisa está errada, né? Eu acho que não sou eu. Acho que não sou eu. Depois de 23, estou com a 27 reais para pegar aqui na República, para levar lá para uma rua que eu não sei o nome. Travessa da Alberto Pasqualini do Jardim Ituçabará. 24 minutos está dando, até acho que faço em menos. O fluxo está todo aqui na região central, nos puffs e pá. Essa é limissiva sendo limissiva do jeito que é sempre. Pode estar chovendo, sem inverno, uma terça-feira que ela vai estar assim também. O pessoal não consegue andar aqui, tá todo mundo com medo, todo mundo com aquele ali na frente comendo, pegando duas faixas. Esse aqui não sabe o que faz. Enfim. Cansativo, sabe? Isso é muito cansativo. É psicologicamente muito desgastante. Espero que quando eu chegar lá por volta das 8h30 o pessoal já tenha desistido de ir pro show do Caetano, ou já tenha conseguido ir pro show do Caetano. Não me interessa. Eu só não quero mais que toque Padre Leopoldo Brentano, número 110. E só para não passar batido, em quase 8 anos de aplicativo, nunca eu recebi uma sequência de chamadas para um mesmo destino tão grande quanto agora. Nem em jogos grandes do Grêmio ou do Inter aconteceu isso. E em outros shows também. Nunca. E é uma característica desse show, né? É o público mais velho, que não tem o hábito de ir ao estádio, a Arena do Grêmio, por exemplo, e que não vai de carro, que não conhece a região, e vai todo mundo de aplicativo. Se o estagiário ajudasse o motora e cobrasse um preço justo, que fosse justo desses passageiros, que no mínimo tem uma boa condição, porque com certeza ingressos para esse show aí não deve ter baixado de R$500, chuto eu, né? Se o estagiário ajudasse, talvez a roda girasse, mas do jeito que tá não vai girar. E amanhã vai ter um bando de gente nas redes sociais reclamando que o Uber não funciona em Porto Alegre. Será? Talvez, não? Cadê? Número 30. É aqui? Não, não é aqui. Acho que quem tinha que ir, graças a Deus, já foi pra porra do show. Não tocou mais depois daquela hora. Eu fui lá pra Jardim Itu e tocou a 300 metros de distância na Alberto Pasqualini. Eu levei pra uma travessinha, 30 pila. Eu trouxe aqui pra Medianeira. E agora eu pegamos uma de 37.
no pelo, como diria o velho, mas é comfort. 16 km lá para Ecoville, no Sarandi. E quando eu finalizar essa corrida, daqui a mais ou menos uma meia hora, 9h30 da noite, agora são 9h02, meta batida. Já vou sair direcionado para voltar para casa, porque eu não tô sem paciência alguma. Acabou. Como é que eu faço retorno aqui, tia? É aqui? Não, aqui é proibido. Foda-se. Tem que descer aqui a Florianópolis. Só que ele tá mandando fazer um lugar que não existe retorno. Enfim, paciência alguma para trabalhar mais. Tô só pela meta hoje. Não vou esperar estouro de nada, porque eu não tenho paciência para buscar na arena, quiçá no Beira-Rio. Então não vou ficar esperando ninguém. E de lá já venho direcionado. Espero fazer uma sequência de mais uns, sei lá, estando eu na Zona Norte, uns 70, 80 reais até chegar na Zona Sul de Porto Alegre. Enfim, o próximo take que fazer para finalizar esse vídeo. Avenida Guarujá. Pra você que não é daqui, Porto Alegre também tem a praia do Guarujá, tem a praia de Copacabana, não, tem a praia de Ipanema, tem a avenida de Copacabana, assim como outras cidades do litoral brasileiro. Triste, sabe? Muito triste. Triste demais estou. Diante que o estagiário está proporcionando agora de noite. Conseguiu piorar e muito a situação depois das 10 horas da noite. Agora são 10 para as 10. Estou aqui na Avenida da Serraria agora, subindo em direção ao Cafofo do Sol. O aplicativo ainda está ligado, direcionado para Ipanema. Tá mais 10 a dinâmica, que não significa porra nenhuma. Se tocar alguma coisa daqui até ali, quando chegar naquela rótula ali, eu acho, na rótula da Juca, eu acho que cai o destino. Acho que é por ali o destino de Ipanema, é por ali. Fica no começo da Juca. Eu fui da Cidade Baixa até o Barra vazio, recusando como se não houvesse amanhã. Não teve uma corrida. Teve uma que tocou 10 para 7 km. Eu tava na CB, tinha que buscar 3. Não lembro onde que eu tinha que buscar, então também não lembro onde eu tinha que levar 10 reais. É assim que tá a noite de Porto Alegre, nos dias que o estagiário assumiu a mesa. E hoje ele tá agressivo, hoje ele tá agressivo. Por isso que não sentimento de tristeza, sabe? Enfim, não sei nem o que dizer, a não ser despedir de vocês esse vídeo de hoje. Deveria ter sido um dia sensacional para 800 reais pelas demandas da cidade. Do jeito que eu trabalhei, era para ter feito 800 reais. Sem dúvida nenhuma. Ou mais. Se eu estourasse as 2 horas e 21 minutos que apareceu no cronômetro agora ali quando eu finalizei a última corrida, ainda tem 2 horas e 21 minutos. Se fosse justo, dava para chegar nos 1000. Não cheguei nos 600. Não cheguei nos 600. Por quê? Porque o estagiário não tá afim de me dar dinheiro hoje. O estagiário não tá afim de me pagar. E agora de noite ficou escancarado. Ficou escancarado na minha cabeça o quão impotentes nós somos nesse momento, né? Acho que esse é o pensamento que fica para o final do vídeo. Amanhã eu não vou trabalhar. Amanhã é aniversário do Bill. Aquele mês convidou pro churrasquinho ali no Cafofo. Vamos aproveitar com ele, com os meus guri, com a família dele, os vizinhos. A comunidade do Cafofo é legal, é pequena, mas é engajada. E daí segunda-feira voltamos tudo de novo, né? Com raiva, com foco
resiliência, determinação, patati patatá. E o que sobrar, o que restar, né? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda.